paz, povo lindo, peregrinos dessa terra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Fábio e hoje, uma vez mais, nós vamos trazer um vídeo bastante interessante. O conteúdo desse vídeo não é para ser grande, né? Então um assunto polêmico, é bem provável que nós gastaremos muito mais tempo ensinando esse assunto. Mas de uma forma clara, objetiva e coerente, a gente vai tentar desmistificar algumas coisas. Muito é perguntado acerca do Natal, a gente pode comemorar ou não pode comemorar. Alguns cristãos comemoram, outros não. Algumas igrejas comemoram, outras não. Eu quero te dizer que é um assunto polêmico, eu sei que muita gente vai vir de pau, outras vão entender, outras vão compreender, mas no final a gente vai compreender aquilo que é bom e agradável diante de Deus, ok? Vamos lá, vamos desmistificar alguma coisa. O Natal pode ser ou não pode ser comemorado, pastor Fábio? A gente vai falar aquilo que está registrado na palavra. A palavra não diz nem que pode e nem que não pode. Nós sabemos que todas as festas pagãs a Bíblia proíbe. E o Natal, deixa eu te falar, deixa eu explicar para você a origem e o propósito, né? A origem e o propósito do Natal. A gente precisa entender a origem e o propósito para que a gente possa falar alguma coisa com coerência, né? Com sabedoria em cima daquilo que nós estamos tratando. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual que é o propósito, qual que é a intenção, qual que é o princípio, qual que é a origem. A origem do Natal ela verdadeiramente é uma origem pagã, onde os romanos comemoravam a festa do deus Mitra, que é conhecido como Deus Sol. Num período lá, muito provavelmente isso já vinha lá de Constantino, assim que Constantino se converte, lá por meados do ano 312, ele transforma muitas festas pagãs em festas cristãs. E uma das festas era os solícios de inverno, né, que os romanos comemoravam, onde eles comemoravam o Natalis Invictus Solis, que era o sol invicto, que é o dia de Mitras, né? Esse deus chamado Deus Mitros. Então era dia 25 de dezembro e eles comemoravam essa data. É interessante dizer isso, por quê? Porque também muitos historiadores dizem que também eles comemoravam sobre o nascimento de Nimrod, aquele grande governador da Torre de Babel, aquele grande governante. Então, existem sim possibilidade de ser uma festa pagã. Só que com a chegada de Constantino, o que acontece, senhores? Constantino ele transforma muitas festas pagãs em festas cristãs. E o objetivo da festa, o princípio da festa, o propósito da festa, não é trazer à memória aquilo que era pagão, mas trazer à memória o que é cristão. Então, a partir dali foi colocada uma ideia de que comemorasse o nascimento de Cristo. Deixa eu falar alguma coisa para que você possa entender. A gente precisa entender o propósito e qual que é a realidade, é o objetivo. O propósito não é comemorar a data do nascimento de Cristo? Então, esse é o propósito, a gente comemorar a data do nascimento de Jesus Cristo, ok? Olha, dia 31 de outubro a gente comemora o quê? A Reforma Protestante, mas também é um dia no qual muitas pessoas comemoram o Halloween, ok? Então, uma data tem propósito e tem objetividade, ok? Origem e objetividade. Não quer dizer que por nós comemorarmos a Reforma Protestante, nós estamos comemorando entre as entrelinhas o Halloween. Mesma coisa no dia 12 de outubro, quando é comemorado, por exemplo, o Dia das Crianças. Para algumas igrejas que até fazem festa, nossa até faz festas, e muitos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós não comemoramos, nós comemoramos o Dia das Crianças. Mas será que eu não estou comemorando de uma forma equivocada, né, oculta? Aí que está o propósito. O propósito é comemorar o nascimento de Cristo. Então, essa é uma das perguntas. É uma festa pagã ou não é pagã, pastor? A princípio é uma festa pagã que depois foi constituída em uma festa cristã, ok? O segundo ponto que muito é perguntado acerca do Natal também é a data, né? Dia 25 realmente é a data do nascimento de Jesus Cristo? Irmãos, nós não podemos afirmar isso. Biblicamente falando, a gente não tem base bíblica para comemorar no dia 25. Só que deixa eu explicar algumas coisas aqui que é interessante. Por exemplo, vamos falar acerca da história, né? Na história, biblicamente falando, dizem que Jesus nasceu ali entre a primavera, né? Não tem como ser no dia 25 de dezembro. Muitas pessoas vão falar acerca, se a gente for fazer uma alusão do nascimento de João Batista, por exemplo, o censo de Israel, a gente pode ter uma ideia mais ou menos ali por volta de quando Jesus nasceu. No meu ver, eu acredito, tá? Isso aqui não está na Bíblia, tá? Isso aqui é o meu entender,
foi muito provavelmente ali em meados da Páscoa, ok? Por torno ali de abril. Mas isso aí deixa para uma outra ocasião. Deixa eu explicar alguma coisa interessante. Por exemplo, o nosso filho, quando faz aniversário. O nosso filho faz aniversário e o aniversário ele cai na semana. Qual que é o objetivo? Que a gente joga essa data para o final de semana, né? Geralmente para o sábado. Então, o aniversário, na verdade, não foi no sábado, caiu na semana, mas a gente comemora no sábado. Então, o dia em si não tem muita significância. Por quê? Porque o dia a gente vai usar uma data específica para comemoração. Pode ou não, pastor, comemorar o nascimento de Cristo? Claro que pode, meu irmão. Então, se lá atrás eles usavam como uma festa pagã, hoje a gente transformou essa festa pagã em uma comemoração do nascimento de Cristo. Terceiro ponto, que é muito perguntado para a gente acerca do Natal. Para mim, por exemplo, que sou pastor. Pastor, eu posso comemorar Natal, no dia 25, eu posso colocar uma árvore de Natal dentro da minha residência? Senhores, é o seguinte, a gente tem um texto bíblico que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 10, inclusive eu separei aqui. Jeremias capítulo 10, a partir do verso 2, mas dá uma lida no contexto, senão o vídeo vai ficar muito grande e ele não tem por objetivo ficar muito grande, tá bom? Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, tão com os muitos sinais do céu, porque por meio deles que os pagãos são atemorizados. Olha aqui o que diz, ora, os costumes religiosos das nações são inúteis, corta-se uma árvore da floresta, olha que interessante isso aqui, um artista e modela com suas ferramentas. Olha o versículo 4, enfeita-no com prata e com martelo pregos para que não balance e caia no chão. É como um espantalho postado em uma plantação de pepinos. Gente, o contexto aqui dá a entender que ele está falando acerca de uma árvore do bosque, como se fosse até mesmo uma árvore de Natal, tá bom? Mas qual que é o contexto disso tudo? A explicação para isso tudo. Muitas pessoas demonizam a árvore de Natal, né? Olha a criatividade das pessoas. As pessoas dizem que por ela ser meio que em forma de triângulo, fazem uma comparação com a imagem da Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Então as pessoas, não podem porque é uma imagem pagã. Ok, né? Algumas pessoas dizem isso. Outras pessoas já vão dizer, por exemplo, se a gente for para a história, segundo a história, vão dizer que o primeiro a usar uma árvore de Natal foi Martinho Lutero. Diz que Lutero estava saindo para fazer aquela oração costumada dele, de repente ele olha para o céu, ele contempla as estrelas, ele vê as luzes brilhando e uma árvore cheia de neve, né, que representava uma árvore. Aí ele vai lá, corta os pedaços e faz uma imagem dentro da sua casa. Não sei se esse fato é verídico, mas segundo a história é isso que acontece. Algumas outras pessoas dizem que a árvore de Natal também corresponde à árvore do Jardim do Éden, lá, né, cheia de maçã, árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns usam até os presélitos, né, aquelas imagens de Jesus na manjedoura, enfim. Mas qual que é o objetivo da árvore em si, pastor? Pode ou não pode? O canal não tem esse objetivo de esclarecer? Senhores, você imaginou que a gente está lidando com crianças dentro da nossa casa? Às vezes o coleguinha lá da escola tem, os amigos têm. Como que você vai explicar para o seu filho que você não pode ter uma árvore de Natal ou se você pode ter uma árvore de Natal dentro da sua casa? Se você olhar para mim e falar assim, pastor, mas a árvore de Natal não tem nada a ver com o Natal. Eu concordo com você, realmente não tem nada a ver. Mas olha o costume que as pessoas usam, né? Traz como um apetrecho do Natal, a árvore de Natal. Então, dentro dessa coerência, a gente pode usar sim a árvore de Natal para poder também apregoar a palavra de Deus para os nossos filhos, para ensinar, né? Que não é colocar nossa fé naquela árvore, porque ali tem toda uma simbologia. Eu, por exemplo, eu acho o clima natalino um clima maravilhoso, né? Eu gosto muito desse ambiente, das ruas, né? Desse clima do Natal, tem todo um amparo aí, tá bom? Então o pastor pode ou não pode? Na minha opinião não tem problema nenhum. O texto aqui não está falando precisamente de uma árvore de Natal, e eu também não vou endeusar a árvore de Natal, ou demonizar como muitas pessoas falam, né? Tem pessoas que vê demônio em tudo, vamos falar a verdade, né? O demônio está ali na infiltração da parede, o demônio está ali no alimento, né? Não pode comer um McDonald's que o demônio está ali, né? O demônio está ali na Hello Kitty da criança, dos brinquedos das crianças. Então, todas as pessoas vê demônio. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Eu disse que existe o propósito
e a origem. A origem, a gente pode desmistificar tudo isso. A gente pode pendurar brinquedo na árvore. Que Deus foi o seu pai que comprou, te presenteando nessa data comemorativa no qual nós nos reunimos para comemorar a data de nascimento de Jesus. Quarto, o mais polêmico de todos, que na minha opinião, é acerca do Papai Noel. Papai Noel é meio complicado, né? Por quê? Porque se a gente olhar para o Papai Noel, quem que era, na verdade, o Papai Noel? Quem que era esse personagem? Na verdade, o Papai Noel era um bispo chamado Bispo Nicolau, lá no, provavelmente foi no 5º século, eu tenho que dar uma observada sobre isso, mas esse homem, segundo a história, ele ajudava muitos pobres, né? Inclusive também dava alguns presentes para as crianças nas datas do seu aniversário. Consequentemente, esse homem morre e a Igreja Católica ela canoniza esse homem como São Nicolau. Então, por muito tempo, né, era falado de São Nicolau, e com a passagem daquela festa pagã para uma festa cristã, começaram a comemorar o São Nicolau. E mais tarde trouxeram o nome de Papai Noel. Papai Noel tem algumas... É bom a gente trazer algumas ideias, porque verdadeiramente o Papai Noel nunca foi, né, algo criado principalmente para ser o Papai Noel, mas era essa homenagem ao São Nicolau. Uma coisa interessante é que, com o passar do tempo, começaram a colocar alguns apetrechos, né, ao Papai Noel, colocando a ele uma trena, um homem com barba branca, um senhor gordinho. Agora, existe sim uma mensagem preliminar atrás disso tudo. Por exemplo, a Coca-Cola, não sei se você sabia disso, alguns dizem que foi por volta de 1920, alguns 1930, mas a Coca-Cola que ela vai dar mais força para o Papai Noel, colocando as suas cores, vermelho e branco, sobre o Papai Noel. Não sei se você sabia disso, né? Uma outra coisa interessante que as pessoas costumam atribuir aqueles 3 ones de Deus ao Papai Noel, né? Dando a ele uma semelhança de um Deus. Por exemplo, onipresença, o Papai Noel está em todos os lugares ao mesmo tempo, né, contemplando as crianças daqui, do Japão, enfim. Dá ele também a onisciência, né, de conhecer qual que é o pedido daquela criança. Então, a criança pede na mente e o Papai Noel ele também tem esse poder da onisciência, né? E a onipotência também, porque ele tem poder de cumprir o desejo daquela criança, seja uma bicicleta, seja um videogame, sei lá. Então, o caso do Papai Noel é muito complicado, porque as pessoas... acaba colocando sobre o Papai Noel o sentido do Natal. Quer ver um exemplo? Se você pegar, você que é cristão, né, comemora o Natal, tira o Papai Noel do seu Natal, o Natal continua sendo Natal. Agora tira Jesus Cristo do seu Natal e deixa o Papai Noel, e aí você vai ver que se torna uma festa pagã. Tá entendendo o mistério das coisas? O Papai Noel não existe, a gente não tem que atribuir a ele aquilo que é de Deus. Essa é a ideia. Agora, em relação a tudo isso, eu preciso explicar para vocês algo bíblico, né? Romanos capítulo 14, Paulo vai falar das convicções e intolerâncias cristãs. Ele vai fazer alusão aqui, depois você dá uma lida na sua casa, versículo 4, 5, 6. É claro que está falando de comida, né? Carne de porco, das festas, do sábado, mas a gente atribui isso às festas também, né? Alguns acreditam que pode, outros acreditam que não pode. Independente se você crê que pode ou não pode, você vai fazer aquilo que a sua consciência mandar. Eu não posso de forma alguma condenar a sua vida porque você comemora o Natal. E muito provavelmente você também não vai poder condenar a minha vida porque eu comemoro ou não comemoro o Natal. Tá entendendo? Então ficou bem claro para você? O Natal, dentro da ideia bíblica, a gente não encontra um versículo bíblico que fala tem que comemorar, mas também a gente não encontra nenhum versículo bíblico que fala não tem que comemorar. Né? A gente não pode comemorar festas pagãs. Se você acreditar que o Natal é uma festa pagã, eu respeito a sua opinião, ok? Mas dentro da coerência aqui, sem querer trazer brigas, contendas teológicas, né? Até mesmo conhecimentos, né? Se pode ou não pode, eu fico com a Bíblia, né? A Bíblia diz que eu preciso trazer a menção no meu Senhor Jesus. Então, para mim o Natal é uma oportunidade que eu tenho de pregar a palavra de Deus para minha família, de unir a família. Quer uma data melhor do que essa? Né? Unir a família? Eu não posso comemorar uma data pagã. Por exemplo, não tem como eu fazer uma conexão do carnaval com o cristianismo. Não tem. Não tem como eu fazer uma conexão do Halloween com o cristianismo. Mas do Natal, eu não estou aqui adorando Deus Mitra, o Deus Sol, Invictus Solis,
Eu não estou aqui fazendo alusão ao nascimento de Nimrod, eu estou fazendo o nascimento de Jesus Cristo, aquele homem que veio ao universo, ao mundo, mudou a história e está mudando até hoje. Então eu digo para você, pode comemorar o Natal, meu irmão, comemora com a sua família, diga a ele o sentido do Natal. E a árvore de Natal é aqueles apetrechos, né? As estrelas. Aproveita e prega a palavra, diga, olha, aquela estrela que está lá no centro, ela é a mesma estrela que guiou os magos até a presença de Jesus quando ele nasceu. Use esses utensílios para falar da palavra de Deus para sua família. É claro que a gente não pode mentir, ensinar os nossos filhos do caminho errado. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que se deve andar para quando crescer não se desviar dele. Isso tudo vai trazer uma posição para o seu filho e consequentemente isso vai ser passado de geração em geração. E uma coisa que é muito interessante que me veio à memória é quando Paulo, por exemplo, ele chega em Atenas, naquele panteão de deuses, né? É altar para um, altar para outro, e de repente Paulo chega ali diante dos doutores e observa que tem um altar escrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo aproveita, né, um gênio da teologia, ele já aproveita e começa a pregar Jesus Cristo em cima daquele altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Então nós podemos também usar a árvore, né, o sentido do Natal para poder pregar Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Jesus e até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar e entrar lá no nosso canal, lá, dar um like, beleza? Ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus para um maior número de pessoas. Fiquem com Deus.